Vamos não dançar, mas analisar este debate no Parlamento com o convidado do Jornal da Meia-Noite, o economista e professor da Universidade Nova, Pedro Brinca. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Comecemos por falar sobre esta questão do IVA. Para si ficou absolutamente clara a ideia ou a perspectiva de que o Governo vai decidir baixar o IVA, ou houve aqui algum tipo de jogo de palavras com fiscalidade, etc., do Primeiro-Ministro para deixar no ar várias hipóteses? Eu acho que vou mais pela segunda. Eu acho que ninguém tem certeza muito sobre nada, não é? Eu acho que esta ideia de baixar o IVA dos alimentos foi algo que parecia descartada, a julgar pelas próprias declarações do Primeiro-Ministro há algum tempo atrás. Dada esta ambiguidade com que falou hoje no Parlamento, se calhar abre-se a porta a isso. Eu, pessoalmente, não acho que seja uma boa medida, não porque a economia portuguesa não poderia beneficiar realmente de algum alívio fiscal, sem dúvida que beneficiaria disso, mas pensar que baixar o IVA irá ajudar a baixar a inflação é, no mínimo, heroico. E passo a explicar porquê. Bem, em primeiro lugar, porque nós sabemos o que aconteceu em Espanha, não é? Realmente o governo espanhol decidiu avançar com essa medida e aquilo que se viu foi que rapidamente a inflação engoliu essa descida do IVA. Mas há aqui dois pontos que eu acho que são importantes, que é, primeiro, se baixar o IVA, aquilo que acontece é uma perda de receita fiscal do Estado, que é imediata, não é? E para onde é que vai essa receita fiscal? Irá para o bolso do consumidor e irá para o bolso do distribuidor. Agora, quanto é que vai para cada um? Se nós estamos a falar de bens alimentares, em que o poder negocial do distribuidor é muito superior ao do consumidor, obviamente que isto vai acabar, na sua maioria, no bolso do distribuidor. Poderá o Primeiro-Ministro estar com este jogo de palavras a pensar noutra possibilidade, como, por exemplo, redução do IRC para as empresas de distribuição, numa lógica de acordo com uma duração temporária, com o compromisso das empresas de distribuição de não fazerem aumentar os preços? Bem, eu confesso que isto parece uma medida bastante ad hoc e feita assim... De repente... um governo que dizia nem pensar a baixar o IVA e agora a porta está aberta. Claro. Bem, vamos lá ver. Baixar o IRC só de um determinado setor de forma temporária não me parece que seja de todo uma boa medida. Aquilo que me parece que é uma boa medida é, na minha opinião, por um lado, deixar o mercado funcionar. O que é que eu quero dizer com isto? Se há bens que de facto estão mais caros, é bom que essa realidade esteja refletida junto do consumidor por uma razão, porque são bens que são mais custosos de produzir e há ali um incentivo para haver alguma substituição. Agora, é claro que nós não podemos ser insensíveis ao facto das pessoas estarem a sofrer de alguma privação. E por isso é que a receita... casos de muita privação. Exatamente. E é isso que nós temos, um pacto social em que nós dizemos que há um limite de dor que as pessoas não podem estar sujeitas. O problema é chegar à identificação desse limite de dor e aparentemente ainda não há da parte da ASAI e do Governo identificação de margens de lucro na cadeia de produção, desde a produção até à distribuição. São coisas diferentes. Primeiro, perceber porque é que os preços aumentam. Claro. A outra coisa é a questão da identificação dos casos de privação social. Nesse caso, até acho que existe mais alguma possibilidade de ir mais ao longe e acho que até devíamos, sem dúvida, ir mais ao longe e até noutros setores, se calhar, como na questão da habitação, etc., não o fomos. Mas o ponto que eu quero fazer é que tudo isso são medidas que está a apontar que são perdas de receita fiscal. E aquilo que eu digo, e aquilo que me faz sentido mais, é, em vez de ter essas perdas de receita fiscal, pegar nessa receita fiscal, que seria gastar nestes baixas de impostos à distribuição ou baixas de impostos no IVA, e usá-la para apoiar diretamente essas pessoas que precisam e dar-lhes a elas a escolha, porque ninguém sabe melhor que elas a escolha, e se elas puderem substituir este bem que está um pouco mais caro por aquele ou por aquele ou por aquele, do ponto de vista de uma lógica de eficiência económica, é muito mais eficiente. Estava a falar basicamente do aumento da ajuda nos cabazes alimentares para as famílias. Outro tema falado hoje, ou aventado hoje pelo Primeiro-Ministro, foi o da possibilidade de discussão de aumentos salariais com a função pública, a discussão com os sindicatos que representam os trabalhadores da função pública. Sabendo nós o que aconteceu no ano passado, quando já se previa que a inflação fosse muitíssimo superior, levando em consideração as palavras que neste mesmo estúdio, nesta mesma mesa, o Ministro das Finanças disse numa conversa com o José Gomes Ferreira, e outras coisas que foram acontecendo, mas que na prática não estão a chegar ao bolso, nomeadamente dos funcionários públicos, isto é mais uma forma, como muitas pessoas têm considerado em vários momentos, de o Governo acenar com uma cenoura
à frente dos trabalhadores da função pública, até porque supostamente há uma indexação direta à questão da execução orçamental, não se sabendo se é a de 2022, se é a de 2023. Bem, eu presumo, aliás, a ideia com que fiquei é que seria a execução orçamental que irá ser anunciada no fim desta semana, não é? Não obstante, eu devo confessar que toda esta situação me deixou alguma surpresa. Eu lembro-me de fazer até declarações aqui na SIC, em abril, à porta do Parlamento, quando estava a ser negociado o Orçamento de Estado para 2022, que eu previa um pouco o fim da paz social, não é? Porque aquilo que nós víamos primeiro era um governo de maioria absoluta, ou seja, já não tínhamos PCP e Bloco de Esquerda a viabilizar uma solução de governo muito mais soltos para fazer a oposição, e aquilo que víamos era uma proposta de Orçamento de Estado, que depois foi aprovada, de um aumento da função pública de 0,9%, quando o próprio cenário macroeconómico na altura previa 4% de inflação. Ou seja, estávamos a falar de um corte real de cerca de 3%. A minha surpresa é esse nível de contestação só ter começado em dezembro e não ter começado mais cedo. O que é certo é que esse nível de contestação veio. Vamos lá ver, 2022... Quando começou a apertar mais na vida e na carteira das pessoas. Sim, mas quer dizer, não se pode dizer que foram apanhadas desprevenidas, claro. Não é? Foram apanhadas desprevenidas no excesso de inflação sobre o cenário macroeconómico, que era de 4%. Mas de certeza que não foram apanhados na perda de poder de compra real, porque essa era previsível. Neste sentido, aquilo que me apraz dizer é que eu percebo muita desta indignação, por causa da perda de poder real, numa economia que em 2022 cresceu 6,7% em termos reais. Ou seja, nesse sentido, eu percebo que dentro da cabeça de muita gente está aqui uma situação da mais basilar justiça redistributiva da criação de riqueza. Porque, de facto, quem vive apenas do seu trabalho ficou pior em 2022. Agora, quer dizer, isto aqui não há almoços grátis e há trade-offs, que é a questão da inflação. E a juntar a tudo isto ainda mais o problema da habitação. Tema debatido hoje também no Parlamento, com as críticas várias de vários partidos da oposição e as críticas do Presidente da República, e elas não são de todo irrelevantes, nem ligeiras. Com o debate de hoje, o Primeiro-Ministro conseguiu livrar-se da imagem de quem criou soluções não criou soluções suficientes durante estes anos de governo e durante os anos que esteve, por exemplo, à frente da principal Câmara do país? Começar pelo fim. Vamos lá ver. Os preços em Lisboa e Porto são provavelmente os sítios onde o problema da habitação é mais agudo, quer pelo número de pessoas que vivem, quer pela diferença de preço. Estamos a falar da área metropolitana de Lisboa ter preços médios 336% acima do que é a média nacional, no Porto cerca de 190%. E o que é que aconteceu nos anos 2000? Nos anos 2000 a 2010, foram construídas, entre habitação pública e cooperativa, cerca de 950 habitações por ano. No período da década de 2010 a 2020, que também cobriu boa parte do mandato do Ministro Medina e do Primeiro-Ministro António Costa, foram construídas em média 17. Ou seja, houve um colapso absoluto da construção. Porque a aposta foi na reabilitação urbana. E também porque houve uma intervenção externa e houve uma crise pela qual tivemos de passar há cerca de 10 anos. Obviamente não será alheio a nada dessas situações. Não obstante, o que é facto é que isso aconteceu. E a falta de oferta, sem dúvida, que estará muito por trás desta crise da habitação, até porque hoje constrói-se uma fração daquilo que se construía há 20 anos atrás, e a crise financeira já lá vai há 14 anos, tirando desta semana passada, e a crise da dívida soberana já lá vai há 12. Há quem poderá dizer e diga que isso é a defesa do betão e da construção desenfreada. Mas nós precisamos de casas ou não? É que parece-me que sim. Por isso, desde que eles criem valor e desde que construam as casas que os portugueses precisam, e se esse aumento da oferta da construção permitir que, de facto, os portugueses tenham mais oferta e os preços baixem, bem-vindo o botão. Acho que aí não há grande dúvida, não é? As propostas para o setor da habitação. Eu acho que há aqui algumas propostas que têm algum valor. Eu acho que o governo português foi um bocadinho mais conservador do que outros países, como Espanha e outros, em que as intervenções que tiveram, por exemplo, no mercado de crédito de habitação e na renegociação entre quem tem crédito hipotecário e os bancos foi mais incisiva, com parâmetros de renegociação entre clientes e bancos mais fortes. Impostas pelo Estado, impostas por pelo outros Estado. Estados. Exatamente. Em Portugal nós não fomos tão longe nesse aspecto. Aquilo que temos é essencialmente uma bonificação de juros em que o Estado se compromete a pagar 50% do excesso do teste de stress, são 3% acima da taxa de juro que foi contratada. Propõe-se, mas as questões ainda estão a ser debatidas e outras propostas foram viabilizadas pelo PS, propostas do PSD. E uma mudança ao plano original foi, por exemplo, nas famílias de menores rendimentos, aumentar
de 50 para 75. E isto revela uma tendência que eu acho que o Governo tem feito nos últimos meses relativamente ao tipo de abordagem. O Governo começou por ter medidas de ajudar toda a gente. Ou seja, aqueles 120 euros foram para 90% da população. Inclusivamente pessoas que nem sequer moram em Portugal e que eram detentoras de vistos gold. Creio que isso é residual, não é? Mas sim. Mas o caso caricato aconteceu. Sem dúvida. Mas começou por ajudar toda a gente. E ajudar toda a gente numa crise inflacionista é literalmente, não é literalmente, mas é como se apagar um fogo com gasolina. Se o problema é que o poder de compra de governos, empresas e famílias está acima daquilo que a economia é capaz de produzir e a resposta é um aumento do preço, dar mais dinheiro às pessoas de forma indiscriminada, é poder escrever um manual sobre o que não se fazer. Continuação do crescimento da inflação. O que deve fazer é apoiar realmente quem precisa. E as últimas medidas têm sido muito mais dirigidas, muito mais focadas realmente a quem precisa e, nesse sentido, esta tendência é de valorizar. 2 frases para comentar estas turras entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República sobre esta matéria. Eu não sei, vamos lá ver, esta dinâmica entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro é feita de altos e baixos, não é? O Presidente da República já foi acusado muitas vezes de ser cúmplice do Governo. Neste momento há esta turra. Quer dizer, isto é cíclico e há de se repetir e faz parte do jogo. Pedro Brinca, muito obrigado por ter vindo ao Jornal da Meia-Noite. Boa noite.